Olá pessoal, esse é o Em Casa com a Ciência, proposta 4. Hoje a gente vai falar um pouquinho do átomo e como visualizar ele através da realidade aumentada. Bom, para começar, o átomo é o conceito fundamental, por exemplo, em química. Para entender a matéria, a gente tem que entender o que é o átomo. Então, no ensino médio, a gente estuda 4 modelos atômicos. Quais são eles? O modelo de Dalton, que falava que o átomo era uma esfera maciça e indestrutível. Depois esse modelo foi evoluindo, passou para o modelo atômico de Thomson, que considerava o átomo como uma massa positiva, com várias partículas elétricas carregadas negativamente, chamado de elétrons. E mais à frente nós tivemos o modelo atômico de Rutherford, que considerava o átomo como um núcleo e uma região chamada de eletrosfera. O modelo atômico de Rutherford ele foi melhorado pelo de Bohr, tanto que a gente considera, na verdade, o modelo de Rutherford-Bohr. E aí, assim, como que ficou o modelo atômico proposto, né? Uma região chamada de núcleo, onde ficam os prótons e os nêutrons, envolta por uma região chamada de eletrosfera, onde ficam os elétrons. Só que esses elétrons agora eles estão organizados em camadas, que são, na verdade, níveis de energia. Então, cada elétron tem, dentro das suas possibilidades, né, dentro do átomo, ele tem uma quantidade de energia e com isso ele fica numa camada. Quando a gente fala essas coisas, eu percebo que fica muito solto. Por quê? Porque o conceito de átomo, apesar dele ser a base da estrutura da matéria, é algo abstrato. E para a gente conseguir visualizar isso, as figuras nos livros ajudam, modelos que a gente pode fazer com material alternativo ajuda, sem dúvida. Mas vem agora uma outra ferramenta muito mais antenada com que o jovem gosta de trabalhar, que é a questão da tecnologia. E aí vem a realidade aumentada. O que é essa realidade aumentada? São ferramentas que são utilizadas, que misturam a vida real com a vida com um meio virtual, e aí você consegue ampliar a visualização de determinadas coisas. Por exemplo, o átomo. Então, para a gente poder trabalhar um pouquinho, eu selecionei 2 aplicativos que eu achei muito interessante. Um é esse que chama Visualizador de Átomos. Tá aqui, ó. Belezinha. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, nesse maisinho, e vou escolher um átomo, por exemplo, oxigênio. Aí, deixa eu tentar controlar aqui. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas aí ele vai lá e me apresenta o átomo. Então, mostra lá os prótons, os nêutrons e a eletrosfera. Isso aqui, pessoal, tem que mexer, tem que trabalhar para conseguir pegar as informações certinho. Mas tá vendo que dá para visualizar? Um outro aplicativo também interessante chama RAP. Na verdade, é Realidade Aumentada Aplicativo, né? E o que acontece? Esse também tem a mesma ferramenta, só que ele precisa ter um cartãozinho desse aqui, ó. Esses cartõezinhos são liberados pelo próprio aplicativo, tem uma teclinha chamada marcadores no início, e aí você tem que imprimir esse QR Code, ou então você usa o QR Code pela tela, pela imagem na tela. E aí como é que é? Tô aqui com o meu QR Code do cálcio, por exemplo, e vou mirar a câmera aqui, e de repente, plá, nós temos o átomo de cálcio. Deixa eu conseguir manobrando aqui, ó. É aqui porque é difícil eu tentar mostrar para vocês, mas em casa, se vocês tiverem oportunidade, baixe esses aplicativos para vocês conseguirem visualizar. E aí, para a gente aproveitar, né, dessa ferramenta, saber utilizar bem dela, eu trouxe um desafio também para a gente poder estudar um pouco melhor e correlacionar essas questões do átomo. Então, vocês vão escolher 9 elementos químicos aleatórios na tabela. E eu preciso que vocês tenham uma tabela periódica em casa para poder correlacionar com essas informações. E eu quero que vocês coletem desses elementos. O símbolo, que é a letra que representa aquele elemento. Eu preciso do nome desse elemento. O número atômico, não sei se vocês se lembram, mas o número atômico é o número de prótons. Geralmente ele é trazido com destaque na tabela periódica. Mas se alguém tiver dúvida, no cantinho da tabela periódica sempre traz uma legenda. E lá vai listando quais são as informações e onde elas estão localizadas. Então, identifique lá número atômico ou Z, e esse número atômico também você precisa dele. Outra informação que eu vou precisar, além do número atômico, onde está esse elemento na tabela periódica. Então, a tabela periódica ela é formada por 18 colunas, que são as famílias ou os grupos,
e é formada por 7 linhas ou 7 períodos. Então eu quero que você, ao selecionar o elemento químico, localize em qual período, em qual linha na tabela periódica ele está localizado. Anota isso lá. E por fim, a partir da visualização de um desses aplicativos, eu quero que você me diga quantas camadas existem na eletrosfera desse átomo. Então, com essas informações desses 9 elementos, eu quero que vocês analisem essas informações com a seguinte observação. Existe correlação entre um número atômico e a localização na tabela periódica? É uma das perguntas. Será que existe relação entre o número atômico e, eu falei da localização, e o número de camadas desse elemento? O número de camadas na eletrosfera? E será que existe relação entre o número de camadas na eletrosfera e a localização no período na tabela periódica? Todas essas informações são muito importantes e a gente vai conseguir visualizar a partir desse exercício simples. Mas eu preciso que vocês anotem essas informações para a gente poder discutir mais. Tenho certeza que a gente vai conseguir ver bem melhor o átomo dessa forma. Vamos experimentar?